Tarifa de Trump. A casa caiu para nossas commodities? Eu tinha uma resposta seca, não. Existem alguns meandros aí que nós temos que analisar, mas de forma estrutural, não. E por que, Ali? Por que você acha que não? Seria o nosso trunfo? São commodities que é fácil desviar? O que é o... Sim. Nós temos que olhar 2 pontos, tá? Existem 2 narrativas sendo colocadas no mercado. Uma delas do ponto de vista macro. Realmente, as tarifas de Trump elas vieram muito menos piores do que nós esperávamos, né? Esperávamos que dia 1º entrasse os 50% contra tudo que saísse do Brasil para os Estados Unidos e veio uma lista de exceções e uma lista grande de exceções. Então essa é uma narrativa, o impacto macro será relativamente pequeno, olhando balança comercial, olhando os setores aqui do Brasil. Quando nós olhamos regionalmente e setorialmente, as tarifas são devastadoras para algumas cadeias produtivas. Então, o café vai sofrer agora nesse início, carnes bovinas, a depender da região, vai sofrer nesse início, setor de madeira, setor de frutas, setor de pescados. Muitos produtos você já atende outros mercados. Então, o café, por exemplo, que talvez seja o principal produto, era a pauta da discussão hoje a nível nacional. O Brasil, quase 1/3 vai para os Estados Unidos. São mais de 8 milhões de sacas de café que vão para os Estados Unidos. Há outros compradores? Sim. Temos a Europa como bloco maior comprador hoje, vai muito café para lá, e a China está sendo um grande comprador, está aumentando as compras no Brasil, ampliou o número de exportadores agora com registro para 183 na última semana, mas é um trabalho que eu não simplesmente, como marketplace, eu paro de comprar aqui e coloco aqui. Há um trabalho para ser feito. O Oriente Médio pode ampliar as compras. Então, existem alternativas que, com o tempo, nós podemos agir. Setor de carnes, da mesma maneira. O setor de carnes demanda de protocolos sanitários com outros países, então é um trabalho feito pelo governo, não são as empresas privadas que fazem esse trabalho. A empresa privada faz um segundo passo, mas já há cargas de carnes, por exemplo, do Paraná sendo desviadas para o Chile. O Oriente Médio é um grande comprador, a China é o nosso maior comprador. Então, inicialmente teremos um impacto negativo e depois a cadeia de suprimentos ela se readequa. Qual é o problema? É aquele frigorífico que estava com as linhas dedicadas aos Estados Unidos, comprava boi regionalmente e agora ele não terá mais essa operação. Então, regionalmente, nesse município, nesse entorno, nessa região metropolitana, certamente haverá desemprego, queda na renda, o PIB da cidade pode sofrer com menos dinheiro circulando, o setor de madeira, por exemplo, Santa Catarina, Paraná, há uma cidade no Paraná chamada Tunas, no Paraná. A cidade vive da exploração e processamento de madeira. 80%, 70% vai para os Estados Unidos. Nós não temos mais preço para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm alternativa, tem o Canadá ao lado, né, um grande produtor de madeira também. Esse é um setor que é mais difícil você reposicionar. Pode ser ressolucionado, sim, mas também levará tempo. Então, aquele pêndulo de oferta e demanda, certamente a demanda vai ficar menor agora e a oferta momentânea aumenta muito. Então, a tendência é que os preços caiam. Até você conseguir reajustar isso e se as tarifas permanecerem, ser uma queda na produção para os preços poderem reagir, isso leva-se tempo. Quanto tempo? Dependerá da diplomacia do Brasil, dependerá do ímpeto dos empresários brasileiros e da abertura dos outros países para o volume que o Brasil terá de excesso. Ali, talvez eu vá muito longe e a pergunta é muito aberta. Como é que é a questão de perecíveis? O Nordeste é forte em perecíveis, manga, por exemplo, pescado. De novo, eu sei que temos macro, em termos de, como eu sempre olho, vai muito menos dólar que vai entrar para o Brasil, eu sei que isso é pouco relevante, mas é mais setorial mesmo. Tem algum setor que te chama a atenção? Pescados, frutas? Quem você acha que vai acabar sendo mais penalizado? O setor de frutas, sem dúvida, porque são alimentos altamente perecíveis, né? Vou congelar. Mesmo assim, o congelamento ele preserva durante um tempo, mas a qualidade, a gente brinca, né? Vai ficando com o gosto do gelo. Então, o setor de frutas vai sofrer. E setores como manga, açaí, por exemplo, que estão na véspera da colheita, como que ficará esses produtos? Eu não tenho outros compradores com volumes para absorver os Estados Unidos. O pescados, mesmas coisas. Nós vimos o noticiário em mais de 50 containers ficaram no Brasil com pedidos cancelados. Vai fazer o quê?
com esses pescados. Vou vender no mercado doméstico. Vamos falar a verdade. O consumo doméstico está resolvido para tudo. Eu não consigo ampliar o meu consumo doméstico. Então, o agronegócio ele vai poder crescer somente com exportação. E nós estamos num momento delicado de exportação. Na verdade, desde a pandemia, o comércio internacional começou a mudar. Saíram as posições de produção em distâncias muito longas com a China, e os países começaram a olhar o nearshoring, né, para trazer mais para a próxima produção. O Trump veio com o reshoring, ele quer reindustrializar os Estados Unidos. Então, o setor de pescados também irá sofrer muito na abertura de novos mercados. E o mercado doméstico não consegue absorver tudo isso. Então, inicialmente, é um setor que vai sofrer bastante. Frutas e pescados e madeira, eu acho que são os setores que mais vão ter impacto negativo agora. Então, ou seja, quem gosta de frutos do mar aqui no Brasil pode ser beneficiado no curto prazo. A gente pode ver uma deflação, uma forte queda dos preços. Como é que é? Eu tenho na cabeça que a questão hoje, acho que os dois principais pautas que estão em jogo é café e carnes, né? Sim. Os Estados Unidos é um importador relevante de carne brasileira? Sim, é o segundo maior. Segundo maior. Mas é um segundo maior muito distante da China, por exemplo. Os Estados Unidos importa ali, vamos dizer, talvez 10% do que a China importa, mas é o segundo. Vai sobrar carne no Brasil e a gente pode sonhar com picanha? Olha que interessante esse ponto, Motinho. Isso daí talvez quebre o pensamento do senso comum de quem está nos assistindo. Para nós termos preços mais baixos, nós precisamos aumentar as exportações. Parece um contrassenso. Mas se eu estou vendendo mais para fora, Lê, como que o preço aqui vai baixar? Quando você processa o boi, ele, de uma forma bem simples, ele é dividido em 3 cortes: dianteiro, traseiro e ponta de costela. O que o mercado internacional compra do Brasil são os cortes do dianteiro, porque esses cortes têm finalidade de hambúrgueres. Então vai para a China para fazer hambúrguer, vai para os Estados Unidos para fazer hambúrguer, vai para a Europa para fazer a porpeta, né, fazer hambúrguer também. E o Brasil, tradicionalmente, nós consumimos os cortes traseiros do animal. Então, se eu tenho uma queda no volume de exportação, os frigoríficos irão abater menos animais, porque eu não tenho mais aquele mercado cativo internacional. Se o frigorífico abate menos animais, a oferta de traseiro e ponta de costela também reduz. Então, em algum momento, isso equilibra a balança e o preço sobe no Brasil. Então, no mercado pecuário, eu preciso das exportações para poder baratear ou, pelo menos, reduzir o aumento de preços no mercado doméstico. Eu fiz uma simulação no meu Twitter. Se você cortar o boi hoje, o traseiro representa 48% do boi, a ponta de costela em torno de 13% e o dianteiro 39%, alguma coisa assim. O número tem que fechar 100%, mas é mais ou menos nesse nível. Pegando o preço por quilo da carcaça, dianteiro, traseiro e ponta, hoje um boi teria um preço equivalente a R$ 291, R$ 292 arroba aqui no Brasil. Isso é o que o frigorífico pode pagar no boi. Está mais ou menos nessa faixa, 291, 292. Então, numa conta simples, o frigorífico estaria lucrando por volta de R$ 1,00, R$ 1,50 por arroba de um animal. Você vê que é pouco a margem olhando carne. Claro, o frigorífico vai aproveitar tudo, víscera, sangue, tudo, aproveita 100%. Mas olhando só os cortes de carne, ele teria R$ 1,50 por arroba de boi de lucro. Então, num boi de 16 arroba, dá para calcular aí mais ou menos o lucro. Se nós aumentarmos ou melhor, se reduzir em R$ 1,00 o preço do quilo do dianteiro, R$ 1,00, e manter a costela e manter os cortes do traseiro, o lucro de R$ 1,50 vira um prejuízo de R$ 4,80 por animal. Isso inviabiliza? Isso então, deixa o frigorífico com margem negativa. Já tentando fazer uma conexão com as pessoas que nos assistem. Quando eu não sou especialista, mas você falou para mim, o mercado está olhando isso. Como é que tá Marfrig, JBS, Minerva? Como é que tá os frigoríficos? Você vê algum impacto em termos de preço de ação? Ou, nota, já caiu, você não acompanha? Eu acredito que já houve uma realização nisso, mas vai depender, como eu falei, os Estados Unidos, as exportações que nós mandamos para os Estados Unidos não pararão 100%.
Continuará indo um volume de carnes para lá, naturalmente que vai reduzir, e nós conseguimos desviar essa carne para outros destinos. Então, Oriente Médio, Chile, como eu comentei, Egito, Vietnã, são mercados novos do Brasil que têm grande potencial. Mas nós temos que olhar esse tipo de situação, que é a movimentação do preço da carcaça, dianteiro, traseiro e ponta, no atacado, para ver como que isso irá refletir no preço do boi. A cadeia de carnes, ela é um pouco complexa, porque nós temos 3 grandes pontos, né? Temos o pecuarista com o boi, temos o frigorífico com o processamento, e o frigorífico reage à demanda. Então, a demanda de quem? Do atacado, que reage à demanda do varejo. Então, quando nós olhamos até o conceito de agronegócio, criado lá pelos 2 professores de Harvard na década de 50, nós temos esses 3 grandes setores, que é o antes da porteira, a processamento, vamos colocar como dentro da porteira, e a venda, a distribuição da venda. No sentido, saindo do boi para o varejo, nós temos um fluxo de mercadorias e informação indo. E nós temos uma ponta voltando do varejo para o pecuarista de informação e financiamento. Então, se o varejo está consumindo bastante carne, vai demandar do atacado, que demanda do frigorífico, que demanda do pecuarista. Se o varejo continuar consumindo carne e continuar absorvendo preços mais altos de carne, isso impacta no varejo e vai impactar no frigorífico. E o frigorífico ele vai dividir entre internacional e mercado doméstico. O mercado doméstico nosso é muito mais forte do que o mercado internacional. Se o mercado internacional cair, como eu disse, cair R$1, a gente tem que ver como que o varejo aqui vai conseguir absorver esse R$1 de queda ou essa margem negativa de R$4 do frigorífico. Então ele pode aumentar o preço no atacado, o atacado, o nosso GPM absorve uma parte dessa alta e vai para o IPCA, que vai refletir parcialmente a alta do IGPM. E nós vemos o IPCA subindo um pouquinho mais para a carne. Para o pecuarista, muda porque o custo dele pode aumentar, porque numa demanda menor de boi, o frigorífico pode aumentar a escala. Então, se ele processa 500 boi por dia e tem uma escala para 3.000 bois, eu tinha 6 dias de escala. Se eu vou ter que diminuir esse processamento agora para 2.500 ou esses 3.000 serão consumidos agora em 10 dias, eu já não tenho mais 6 dias de escala, eu tenho 8 dias e meio de escala. Então são 2 dias a mais de aumento para o pecuarista. Então veja que nessa cadeia, quem que lucrou? Ninguém. Eu só vi perdedor. Só perdedor. Então ninguém ganha. Então não é um jogo de soma zero. É um jogo onde todos perdem. O pecuarista perde com aumento de custo e queda na roupa, frigorífico perde com menos clientes, menos faturamento, encolhimento da margem, atacado tem que absorver um custo mais alto, então seja encolhimento da margem, e o varejo vai ter que pagar mais caro pelo corte de carne, porque eu não tenho aquele fluxo normal indo para exportação. Então, como que fica essa engenharia financeira, esse fluxo financeiro, melhor dizendo, para o balanço de um frigorífico? Tem que ver quanto que ele consegue repassar para a arbitragem entre a originação e a venda para o atacado. Tá, ali, é meio controverso, tá? Quando você falou, sério, deu uma tela azul. Eu imaginava, se os Estados Unidos vai comprar nossa carne, vai sobrar mais carne para o Brasil. Você falou, Mota, o número de bois que o Brasil vai abater depende principalmente de quanto de hambúrguer que os Estados Unidos vai... Não é principalmente, desculpa. Sim. É importante saber quanto de hambúrguer os Estados Unidos precisa para eu saber quantos bois eu preciso abater. Sim. Se os Estados Unidos não precisa de muito, diminuir muito a demanda dos Estados Unidos para carne, para nossa carne de hambúrguer, eu vou precisar abater menos. Sim. Eu abater menos, vai ter menos carne que o brasileiro consome. Isso. Que é alcatra, contrafilé, filé mignon, picanha. Então é por isso que, teoricamente, a sensação que, poxa, se os Estados Unidos, a picanha vai cair, vai por água abaixo, porque vai diminuir o número de abate. Sim. Porque não tem por que abater, não tem a demanda. Antes, o que me fazia abater, chutar, tá? 1.000, porque eu tinha 1.000, equivalente a 1.000 bois de demanda por hambúrguer. Isso. Agora só tem 400, então só vou abater 400. Então eu tinha 1.000 bois que serviriam para o mercado doméstico, para as cartas que o brasileiro consumia, agora só vão abater 400. Então, teoricamente, quem imaginava que ia ter picanha de final do ano por causa disso, pode estar frustrado. E um pequeno detalhe, tá? Carne tem um belo peso no nosso IPCA. Sim. É um peso no nosso IPCA. Então, de uma forma simples, naturalmente que há uma série de outras variáveis,
Mas de uma forma simples, olhando aquilo que é cadeia agroindustrial da carne, essa é a lógica. Um paralelo que está acontecendo exatamente a mesma coisa com a soja agora. Quando é processado a soja, ela gera dois produtos, né? Dois coprodutos, farelo de soja e óleo de soja. Num rendimento de 77%, 78% vira farelo de soja, 18%, 19% vira óleo de soja. Se eu tiver uma demanda grande de um produto, ele tende a desequilibrar o outro. Então imagine que aconteceu, em vez de acontecer com a carne, aconteceu com a soja. É isso que o Trump fez. O Brasil é um dos maiores exportadores de soja para os Estados Unidos, não é, mas no nosso exemplo. E o Trump tarifou o farelo de soja brasileiro. O que acontece com o nosso farelo? Ele cai. A demanda do óleo não mexeu, que seria o nosso mercado doméstico, vamos dizer assim, não mexeu a demanda por óleo vegetal. Então o óleo vegetal continua tendo demanda, tem preço bom. Mas um outro coproduto começa a ter uma queda na demanda. O que acontece com a margem da indústria se o produto que ela produz começa a não ter saída e somente o outro produto? Cai. Despeca, o que aconteceu com a soja. O farelo de soja hoje está na lona, no mundo todo. O óleo de soja segue sustentado, porque houve aumento no uso de biocombustível no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo todo, mas aumentou a demanda por óleo, ele segue sustentado. A relação, que de uma maneira saudável seria por volta de 35% a 40%, a representatividade da cotação no óleo, na cotação do grão, está em 50%, 51%, e isso é ruim, e eu não tenho demanda por farelo. O que nós estamos começando a ver agora? Um movimento das esmagadoras de soja paralisando a produção, porque eu não tenho demanda por esse produto. Como é que fica o óleo? Eu importo. Então a carne no Brasil, se nós falarmos de uma maneira simplista, ou talvez até simplória, se eu tiver uma redução no abate de carne para exportação do dianteiro e eu precisar manter o consumo do traseiro estável ou aumentar o consumo do traseiro, o que eu vou fazer? Vou trazer o traseiro da Argentina. Ficou até esquisita a frase, mas eu aumento a importação de picanha da Argentina, do Uruguai, e aí nós vamos ver mais fotos nas redes sociais. Estou fazendo uma bela picanha uruguaia. Essa é a lógica. Essa seria uma lógica, eu falei, simplista, talvez até simplória, mas essa é a lógica. Se a indústria ficar negativa e um produto continuar tendo saída, ela traz de fora. Dentro dessa cadeia, qual seria a ponta que tem mais capacidade de absorver aumento de custo, essa perda de margem? Frigorífico? Hoje é difícil dizer, vai ser um rateio. Porque o varejo... Agora, vai ser um rateio. Tudo vai depender do varejo. Tudo vai depender do varejo. O Brasil, infelizmente, é um país pobre, né? Então, não tem como nós... É difícil nós vermos um aumento por cortes nobres, pela picanha, filé mignon. O consumo de carne é muito associado à renda. E no Brasil nós estamos vendo o crescimento da renda do brasileiro. Estamos vendo. Você pode ver isso. O cara vai consumir mais picanha, vai consumir mais filé mignon. E o que acontece com a entranha, com a fraldinha, com esses cortes que são do traseiro, mas não são tão nobres quanto a famosa picanha, o filé mignon, né? O prime rib, esses cortes que eles gourmetizaram hoje. Então, se o varejo continuar conseguindo absorver a carne, vai ser repassado o preço. Se ele não conseguir absorver e começar a haver migração de carne bovina para frango, para suínos, hoje até o peixe às vezes é mais barato, o ovo fica mais barato, aí ou o atacado absorve ou o frigorífico absorve. Peraí, você botou mais uma variável aí. Então, ou seja, você falou do peixe. Então, o pescado que ia para os Estados Unidos, teoricamente, esse aqui não tem, é perecível. Sim. Isso aqui pode ajudar no preço do peixe que vai competir com a carne. Então, ele pode, vamos dizer assim, atrapalhar o varejo, aumentar a absorção de carne bovina e aproveitar o movimento de um ciclo de curtíssimo prazo, aumentando o consumo de pescados.